Boa noite. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo número 10. Hebreus, o capítulo número 10. Nos anima para nós sermos vencedores por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 10 do livro de Hebreus estão os segredos para que nós possamos aguardar a Cristo em forma vitoriosa. O capítulo 10 do livro de Hebreus começa fazendo um contraste entre os sacrifícios que eram feitos no santuário terrenal e as leis que faziam parte destes sacrifícios. Vamos avançar lendo, ok? Hebreus capítulo 10, verso número 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de serem oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Por quê? Verso 4. É impossível que o sangue de touros e de bodes remova, que coisa? Remova o pecado. Por isso, Deus providenciou um meio para solucionar o problema do pecado. E agora observe aqui uma revelação que a Sagrada Escritura faz. Para salvar o homem do pecado foi necessário que Cristo se tornasse homem. E para Cristo se tornar-se homem, diz o verso número 5, por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Foi preparado um corpo para que nosso Senhor Jesus Cristo fosse encarnado. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, o que disse Jesus? Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Foi necessário preparar um corpo para que nosso Senhor Jesus Cristo se encarnasse. E Cristo veio para quê? Para fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Só havia uma forma de reconciliar o homem com Deus. Alguém devia tomar nosso lugar. Impossível que o sangue de touros e bodes remova os pecados. O que é o único que pode remover os nossos pecados? O livro de Apocalipse, capítulo 1, verso número 5 e verso número 5, em forma específica, diz assim:
Apocalipse capítulo 1, verso número 5. Dice a Sagrada Escritura, Apocalipse capítulo 1, verso número 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Deus prepara um corpo, Cristo se encarna, para quem? Para oferecer seu sangue, para morrer em nosso lugar. E aqui no capítulo 10 do livro de Hebreus, diz no verso número 8, depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove primeiro para estabelecer o segundo. Verso 10, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta de quê? Do corpo de Cristo Jesus, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer serviço, o serviço sagrado, e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Verso número 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, ¿por quê? Pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Irmãos, nós estamos vivendo nos dias críticos da história. Parece que o mundo está desgovernado. Parece que as coisas estão caminhando de mal para pior. Mas o que diz a Bíblia? Jesus está aguardando o momento em que os inimigos dele serão colocados como quem? Como estrado dos seus pés. A vitória é segura. Por que disse o apóstolo aqui no verso 14? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O Senhor tem uma boa notícia para nós. O Senhor disse: você quer ser justificado? Quantos querem ser justificados? Justificados, pois, pela fé, mediante o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos paz. E o Senhor nos limpa de todo pecado. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E o sangue de seu Filho nos limpa de todo mal. O Senhor não só quer limpar nosso pecado, o pecado de nossa vida. A Bíblia diz que Ele quer aperfeiçoar para sempre. Ele quer restaurar, Ele quer refazer uma nova criação em nossa vida, para quantos estão sendo santificados. A santificação é um processo, a justificação é um instante, mas a santificação é um processo. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois de aqueles dias, disse o Senhor, porei no seu coração, que coisa? As minhas leis, e sobre sua mente as inscreverei. E acrescenta também:
de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Agora, nós temos um privilégio. Qual é o privilégio que nós temos? O privilégio que nosso Senhor Jesus Cristo foi para onde? Foi para o céu. E observe a figura belíssima que o apóstolo apresenta para nós. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? Aonde nós podemos entrar? Nós podemos entrar no santuário celestial. Graças a quem? Ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aqui no verso número 19, o apóstolo disse: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus levou sua humanidade. Jesus é nosso representante. Jesus está à direita do Pai. Jesus está intercedendo por nós. E o apóstolo disse: nós temos o privilégio de entrar no santuário com intrepidez, pelo sangue de Jesus, porque nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Verso 22: aproximemo-nos como? Com sincero coração, em plena certeza de que, irmãos? De fé, tendo o coração purificado de má consciência. Agora, eu faço uma pergunta: os cristãos precisamos tomar banho? Sim. Aqui está o texto bíblico, disse: se acerque a Deus com coração sincero, se acerque a Deus em plena certeza de fé, se acerque a Deus com o coração purificado, se acerque a Deus em plena certeza de fé, purificado o coração de má consciência, mas também lavado o corpo com água pura. Deus gosta da limpeza? Sim, tanto física quanto espiritual. E o verso número 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para quê? Para estimular-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Agora, a seguinte parte do livro de Hebreus é uma parte um pouquinho dura. Por quê? Vocês veem, Deus está trabalhando para solucionar o problema do pecado. Agora, se nós mesmo tendo esse conhecimento, se nós tendo ciência que tudo foi feito para salvar ao homem do pecado, deliberadamente queremos viver em pecado, a pergunta é: tendo recebido o pleno conhecimento da verdade, se nós queremos viver deliberadamente no pecado, haverá possibilidade de salvação para nós? Não. Então, nós precisamos considerar o que nós estamos fazendo em nossa vida. Porque
Eu tenho notado, diríamos, que às vezes, como cristãos, nós não levamos a sério o nosso cristianismo. Mas no livro de Jeremias, Deus faz uma advertência para nós. Por quê? Porque o livro de Jeremias diz que o povo de Israel conhecia a verdade, conhecia os mandamentos de Deus, mas estava vivendo em adultério, estava vivendo em mentira, estava vivendo em abominação. Em lugar de adorar a Deus, estava adorando as criaturas. E Deus disse assim: eu não vou tolerar mais. Eu vou enviar que coisa? Eu vou enviar fome. Eu vou enviar espada. Eu vou enviar peste. E eu vou destruir a cidade. Vocês confiam no templo. O templo é bonito. O templo é lindo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser destruído. E aqui a Bíblia nos faz uma advertência. Não podemos brincar com o pecado sem o perigo de sermos queimados por ele. Quando você brinca com fogo, você pode sair queimado? Sim ou não? Sim. E aqui a Bíblia diz com clareza, Hebreus capítulo 10, verso 26 em diante: porque se deliberadamente vivermos em pecado, depois de termos recebido, que coisa, irmãos? O pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de quê? De juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou, que coisa? O Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu estava estudando a lição da escola sabatina semana passada, e uma coisa chamou minha atenção. No livro de Jeremias, Deus fala de um homem que diz que na sua mente ele levanta, que coisa? Os ídolos. Na sua mente levanta os ídolos. E depois vai ao profeta para perguntar qual é a vontade de Deus. Sabe o que Deus diz? Eu vou responder pessoalmente a esse homem. Eu vou riscar seu nome do livro da vida. Eu vou acabar com a vida dele. Como é que nós pretendemos, diríamos, enganar a Deus? Podemos enganar a Deus? Não. Então, a Bíblia faz uma advertência para nós que conhecemos a plenitude da verdade. Não brinquemos a ser Deus. Não sejamos insolentes e desafiadores com Deus, tentando viver uma vida dupla, tentando viver uma vida em pecado e uma vida como um pretenso adorador. Ok?
feita essa advertência, e que é feita e dita e dada para nós, que nós estamos brincando com o Deus vivo, e estamos brincando também com quem? Com o único meio pelo qual nós podemos ser salvos, porque não há outro nome sob o céu dado aos homens no qual nós possamos ser salvos, exceto no nome de Jesus. Então agora o livro de Hebreus, capítulo número 10, vai nos convidar para quê? Para algo que nós precisamos fazer. Capítulo 10, verso 32. Lembrai-vos, porém, de quê? Dos dias anteriores, que depois de iluminados, sustentastes, que coisa dice? Grande luta e sofrimentos, ora, expostos como em espectáculo, tanto de opróbio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Queridos, não foi fácil para a igreja cristã primitiva aceitar a verdade. O cristianismo não era a religião oficial no Império Romano, e muitos sofreram perseguição. Em primeiro lugar, por parte do próprio povo judeu, e em segundo lugar, por parte do próprio Império Romano. Porque já no ano 37, os imperadores romanos, começando com Calígula, queriam ser adorados como quem? Como deuses. E a pessoa tinha que oferecer uma libação, dizendo Ave César. E o cristão era parado pelos militares, pelos soldados romanos na rua, que diziam: cadê seu libellium pacis? Cadê o documento que diz que você é leal ao imperador de Roma? E eles diziam: aqui está, ofereça a libação. E a Bíblia diz aqui: muitos foram encarcerados, muitos foram enviados para ser comidos pelos leões, muitos foram colocados para serem tochas humanas, queimados vivos, para iluminar os jardins de aqueles homens que não conheciam e não temiam a Deus. Mas disse aí: com alegria aceitaste o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e saudável. Aonde fica o patrimônio de um cristão? Jesus disse: façam tesouros aonde? Onde a traça e a ferrugem não chega. Porque onde esteja vosso tesouro, estará também vosso coração. Por isso, nós necessitamos priorizar as coisas espirituais em nossa vida. Nós necessitamos ofertar, como fizeram os cristãos. Quando você abre sua Bíblia, você pode ver qual foi a atitude deles. Atos, capítulo número 2. Observe como foi a vida de aqueles que foram cativados pelo poder do Espírito Santo. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos apresenta para nós uma atitude, como eles foram cativados, e por que o apóstolo escreve isso no livro de Hebreus, né? Observe, capítulo 2, verso 44. Vamos ler desde o verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em que? Na comunhão, no partir o pão
e nas orações, em cada alma havia que coisa? Temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam como, irmãos? Juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com quê? Com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja não cresceu por acaso. Nós achamos uma explosão de crescimento da igreja sobre a unção do Espírito Santo. Mas eu posso dizer para vocês que o que está escrito em Hebreus foi uma realidade. Uma realidade por quê? Porque esses cristãos tinham ciência que eles estavam colocando o seu patrimônio aonde? No reino dos céus. E quando a perseguição se desatou, muitos perderam os seus bens. Por isso fala aqui de espólio dos bens. E eles aceitaram isso com alegria, porque eles pensavam num patrimônio superior e durável. Verso 35, exortação para nós: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Por quê? Ela tem uma grande recompensa. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai muitas moradas há. Se assim não for, eu vou-lo teria dito. Mas se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Com efeito, disse o verso número 36, tendes necessidade de quê, irmãos? Perseverança. Aquele que perseverare até o fim, este será salvo. Para quê, disse aqui? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quantos de nós queremos, pela graça de Deus, alcançar a promessa? O que nós temos que fazer? Persevere. Ah, o irmão olhou feio para mim, o irmão disse coisas feias para mim, eu vou embora porque o irmão olhou feio para mim. Está certo ou está errado? Está errado. Jesus jogou a toalha porque os líderes espirituais disseram coisas feias para ele? Não. Nós temos que perseverar firmes na fé, firmes no Senhor. Por quê? Verso número 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E ele disse: todavia o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprais a minha alma, disse Jesus. Nisto, nós temos que aprender as lições que as formigas nos ensinam. Você já viu uma formiga? Ela desiste facilmente? Sim ou não? Não. Um general estava todo desanimado. O nome dele era Tamerlane. E ele estava no seu acampamento, e sentado no seu acampamento porque as batalhas não estavam indo bem. Ele
todo desanimado, estava na sua tenda, e na tenda de campanha ele observou uma formiga. A formiga estava levando 10 vezes mais algo no seu, com ela, né? Não podemos dizer nos ombros, porque as formigas levam como? Segurando com seu bico. E a formiga estava tentando passar um obstáculo. E ele observou que a formiga chegou lá e tentou uma vez e caiu, e duas, e 30, e 35, e 78, e no intento número 79, a formiga traspassou o obstáculo. E Tamerlán sentiu com isso que a formiga tinha dado uma lapada no rosto. E ele disse assim: eu sou maior do que uma formiga. Eu não posso viver como um espírito derrotado. Nós, diz a Bíblia aqui, verso 39, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Para quê? Para a preservação da alma. Queridos, hoje nós estávamos dando um estudo bíblico. Acho que alguns meses atrás, os domingos do pastor têm sido bem corridos. E eu não fico, diríamos, nem triste nem arrependido. Porque depois de vários domingos, indo para o Garrote, para visitar uma família, nós ouvimos um testemunho muito interessante. A mulher disse assim: eu estive ontem assistindo o batismo na igreja central. Chorei todo o batismo. O pastor poderá dizer que eu estava chorando porque eu sou emotiva. Mas vou lhe dizer uma coisa: eu não estava chorando vendo o irmão que 30 anos passou fora da igreja. Eu estava chorando pelos meus. Eu não quero que meus filhos fiquem fora do céu. Eu não quero que meus familiares fiquem fora do céu. E se eu estou fazendo perguntas para o Senhor, e porque eu quero tirar minhas dúvidas, porque eu quero passar a mensagem para as pessoas com as quais eu me relaciono. Minha decisão está tomada. Eu não sei se meu marido vai me acompanhar. Eu quero que ele venha comigo, mas minha decisão independe da decisão dele. Eu quero estar no céu. E eu sinto no meu coração que Cristo está prestes a voltar. Nós temos uma missão para cumprir. Nós temos uma tarefa para realizar. Não podemos viver mais para nós mesmos. Não é mais tempo de gastar os recursos em nós mesmos. É tempo de acordar para fazer a obra do Senhor, porque milhares de pessoas estão aguardando para serem incorporadas ao reino de Deus. Eu saí desse estudo bíblico cansado, mas feliz no meu coração. E eu estava dizendo ao casal que vai comigo para dar o estudo bíblico: nós, pode ser que não ganhamos nada,
Mas o trabalho mais prazeroso que há na terra é escutar uma pessoa dizer: eu quero fazer parte do reino de Deus. E eu quero ser um servo de Cristo. Eu quero ser uma serva de Cristo. Eu sinto no meu coração. O marido dizia: o mundo está violento. 143 pessoas morreram na França este final de semana. Um atentado terrorista. Terremoto lá no Japão. O mundo está se tremendo. Brasil não está fora das desgraças. A barragem desabou. E em minutos, toda uma população desapareceu. 21 pessoas foram sepultadas. Delas, acho que foram encontradas quantas? 3, 4. O resto está sumido. E o desastre ecológico. Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil? A nora desta mulher que visitamos falou para ela: estou arrasada, eu quero uma resposta, estou procurando as coisas de Deus, porque o Senhor está prestes a voltar. E a mulher dizia: minha nora está desesperada, eu tenho que ir a levar o pão de vida, eu tenho que trabalhar pela salvação de minha família. Você quer falar alguma coisa? Amém. Irmãos, vocês não acreditam que Deus está fazendo um chamado para nós? Certamente venho sem demora. Mas eu virei não por aqueles que retrocedem, eu virei por aqueles que perseveram. Eu virei por aqueles guerreiros, aqueles que estão dispostos a serem utilizados pelo Espírito de Deus. Quantos queremos dizer a Jesus esta noite: Senhor Jesus, eu necessito que o Senhor limpe minha consciência. Eu necessito que o Senhor limpe meu coração, limpe minha vida. Eu quero que o Senhor lave. Eu quero me lavar. Eu quero ir na tua casa para receber a tua bênção. Eu quero receber instrução. Eu quero me preparar. Eu quero ser um instrumento para salvar minha família, para falar a minha mulher, para falar aos meus filhos, para falar aos meus parentes, para rogar em nome de Deus, porque o tempo da graça está chegando a seu fim. Então, se essa é a vontade e o desejo do teu coração, eu vou te convidar para que fiques de joelho comigo e oremos juntos ao Senhor. Ó nosso Pai, queremos te agradecer porque Jesus Cristo veio neste mundo e Ele se tornou homem. Foi preparado um corpo para que Ele desse a vida por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, porque graças a esse sacrifício nós somos santificados, nós somos justificados e nós podemos ser aperfeiçoados. Graças a esse sacrifício, o Senhor pode tirar de nossa consciência a culpa do pecado. O poder do pecado de nossa vida pode ser tirado e em breve o Senhor nos colocará em um ambiente sem pecado. Oh, querido Pai, queremos te pedir que nos ajudes a compartilhar esta bendita esperança. Ajuda-nos, Pai, para pregar teu Evangelho. Ajuda-nos a perseverar na fé. Ajuda-nos a ser homens e mulheres de oração, mas também a ser homens e mulheres de ação, para levar a água da vida àqueles que estão morrendo sedentos.
para levar conhecimento, para perseverar, para estimular-nos ao amor e às boas obras, para juntos, como a equipe de Cristo Jesus, terminamos a tarefa, porque nosso amado comandante disse: certamente venho sem demora. Nosso amado comandante disse: o justo pela fé viverá. E nós não queremos retroceder, nós queremos avançar em nome de Cristo Jesus, para o cumprimento e a realização desta tarefa. Oramos agradecidos em nome de Jesus e nos dedicamos a Ti para que o Senhor faça a sua obra em nós, conosco e por meio de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.